O vídeo de hoje é muito especial. Hoje eu tenho uma super presença aqui no estúdio do Valor Entrevista. Carlos Eduardo Bornhausen, empresário na cidade de Gaspar. E também a novidade, já vou apresentar para vocês, pré-candidato ao Legislativo da cidade. Carlos, muito obrigado pela tua presença. É um prazer te receber. Seja bem-vindo. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Muito obrigado, Alan. É um prazer também estar aqui mais uma vez dividindo o estúdio contigo. Das outras vezes falando um pouco do ramo empresarial, né, meu ramo de atuação. Hoje contando um pouquinho mais sobre as minhas experiências de vida e também tudo aquilo que a gente tem de filosofias e ideias aí para compartilhar e contribuir com o avanço da sociedade. Mais uma vez agradecer também a presença e a audiência de todos que acompanham esse canal maravilhoso que é o Valor Entrevista, que a gente teve a honra de poder participar já desde as primeiras edições lá. Exato. Inclusive sempre nos remete a boas experiências e lembranças, né? Perfeito, cara. O prazer e a satisfação é minha. Na verdade, é uma honra receber você, sendo você filho de quem você é, uma família sensacional. Quero agradecer a Camila, a esposa, que também está aqui, empresária também no nosso município, empreendedora. E hoje nós vamos ter um papo incrível com uma pessoa que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande. Você é morador do bairro 7. Atualmente moro no bairro 7, né? Quase fomos vizinhos, né? Porque eu morei muito tempo aqui no Gasparim, né? A gente morou aqui até o ano de 2008, acho que foi 2008. Não lembro ao certo quando a gente se mudou para cá, eu ainda era criança, mas acredito que deve ter sido ali em volta de 93, 94, por volta dessa época, né? Então morei praticamente 14 anos no Gasparinho. Fomos para o bairro Santa Terezinha em 2008, onde minha mãe ainda reside lá, né? E eu acabei em 2018 saindo lá, então morei 10 anos no bairro Santa Terezinha e atualmente moro no bairro 7 de Setembro. Tentei buscar um bairro aí que era mais próximo do trabalho também. Casou, né? Casei e acabei optando, né, por sair da casa dos pais, né? Não dá pra gente ficar sempre na barra da saia da mãe, né? Então acabamos nos mudando em 2018, indo residir no bairro 7 de Setembro. Ô Edu, deixa eu te perguntar, as pessoas te conhecem como Edu do Amauri, é isso? Eu acho que é muito relativo, né? Até começaram a falar agora mais Edu do Amauri, surgiu um pouco mais esse nome, né? Mas o meu nome, Carlos Eduardo Gonçalves Bornhausen, né? Tem o sobrenome da minha mãe ali no meio. E na escola, amigos de escola tal, sempre me conheceram por Carlos, né? Na família, os mais próximos, eles sempre me chamaram de Eduardo, ou Edu, ou Duca, né? Então muita gente me conhece até por Duca, né? Até um pouco diferente até do que alguns com quem eu tenho um relacionamento mais formal e profissional, né? E tanto que um dos meus primeiros empregos na área eu era chamado de Eduardo, né? Comecei a trabalhar com 15 anos lá no Mercado Ar Nogueira. E fiquei 6 anos lá no açougue. Comecei ajudando o repositor de frios e comecei a trabalhar lá no açougue. Fiquei durante 6 anos lá e lá o pessoal me chamava de Eduardo, né? E quando eu saí de lá eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. Então quando eu comecei a estudar, né, eu acabei indo trabalhar num escritório em que o proprietário se chamava Carlos. Então também continuaram me chamando de Eduardo durante aquele período. E foi ali por volta de mais ou menos 2011, 2012, quando eu acabei trocando de trabalho, né? Continuei na área contábil, mas trocando de escritório, é que oficialmente eu virei Carlos, né? Porque até então não era conhecido por Carlos, né? Então muita gente me conhece por Edu, por Duca, alguns me conhecem por Carlos também, principalmente quem eu conheci nessa parte, digamos, mais formal, né, da minha carreira profissional. Você sempre foi uma pessoa que preza muito pela família. Você é filho de Amauri, que foi vereador, muito envolvido com a comunidade de Gaspar. Qual é o sentido da família para você?
Alan, eu acho que essa pergunta ela é até muito pertinente, porque às vezes as pessoas dizem, né, é filho de vereador, ou teu pai era político. Eu costumo dizer que tanto meu pai quanto minha mãe, eles não eram políticos, apesar de fazer política desde muito novos, né? Por que que eu digo isso? Porque eles sempre foram muito envolvidos com muitas causas da sociedade. Tanto que aqui eu acredito que você já deve ter falado com vizinhos aqui, que hoje são teus vizinhos, que devem lembrar da época que eles moravam aqui nas proximidades, porque eles sempre foram muito engajados nessas situações, né? De estar sempre participando ou organizando eventos que reunissem a comunidade, sempre foram participativos de festas e agremiações, ajudando na igreja, sendo catequistas, fazendo trabalho voluntário. E a gente acabou crescendo nessa situação, né? Com esse espírito. Isso, quando os filhos crescem num ambiente em que os pais eles são engajados e estão muito voltados à comunidade, eles acabam desenvolvendo também um pouco disso, né? E eu acredito que isso acabou contribuindo muito para a nossa formação, porque fez com que tanto eu quanto os meus irmãos se desenvolvessem de uma maneira mais extrovertida, mais animada, mais comunicativos, né? Então, isso eu acredito que acaba influenciando muito. E fez também, dessa mesma maneira que tinha esse engajamento com a comunidade, a gente sempre teve um engajamento muito forte com toda a família. Então era normal, final de semana, a nossa casa sempre estava cheia de gente, né? E não só pessoas da família, né? Então sempre reunia primos, tios, vinham muitos amigos da escola também, então o pai e a mãe sempre foram muito receptivos em relação a isso. Então a gente tinha amigos, não, vem aqui em casa brincar aqui em casa, convida o amiguinho para vir aqui, dorme aí, vão jogar videogame, vão jogar bola, vão fazer uma barraca no mato, vão fazer qualquer coisa. Então eu acredito que essa parte fez a gente ficar muito engajado, tanto com a família quanto com os amigos, conhecidos, então a gente acabou criando muitos laços, né? Mas de modo geral com a família principalmente, a gente sempre estava durante muito tempo reunido, né? Então era normal as confraternizações e como a gente já foi criado nesse âmbito mais familiar, a gente sempre esteve junto também, né? Claro, depois que a gente cresce, acaba às vezes se afastando um pouco mais, a gente começa a ter outras obrigações, a gente começa a ter nossa própria família, a casa, e aí tem a família da esposa também, então não dá para visitar às vezes só um lado da família, tem que ser os dois, né? Mas de modo geral, geralmente a vida se resume a isso, né? É encontrar bons amigos, conviver bem junto com a família, ter bom relacionamento no trabalho, eu acho que resume um pouco do nosso dia a dia, né? E contribuir com a comunidade, né? Porque o papel que a gente tem enquanto empresário, que é o caso dele, ele hoje, você imaginou que se tornaria empresário? Então, quando eu comecei o meu trabalho, lá na época do mercado, né, eu acabei ficando 6 anos lá e chegou um momento que eu acabei dizendo que eu queria algo diferente, né, eu ainda costumo dizer que eu não sabia o que, mas eu queria algo diferente, né, e eu até tentei, fui estudar, né, quando eu estava no mercado ainda, eu saí, eu fui fazer nutrição, eu estudei durante 2 semestres na FURB, eu fiz 1 ano de nutrição, mas acabou que diante das dificuldades, o pai e a mama sempre trabalharam muito, mas a gente nunca teve uma vida muito fácil, né? Afinal, 3 filhos, hoje em dia não é fácil, há uns 15, 20 anos atrás também não era fácil, então era uma luta e eu acabei vendo que podia ser um pouco mais demorado para conquistar aquele sonho de poder atuar nessa área, ou de poder ter uma vida mais, digamos assim, não vou dizer, vamos dizer confortável, digamos assim, que às vezes o trabalho seria muito maior e eu não dispunha de muitos recursos e tempo para isso, né? Então eu precisava de alguma coisa que fosse de bate-pronto. E acabando eu quando escolhi contabilidade, foi através de um conselho de um amigo, né? Um neto, ele até participou aqui contigo de algumas entrevistas já, ele é contador, na época ele era contador, ele falou muito bem da profissão e me despertou um pouco de interesse, eu comecei a buscar informações sobre a carreira, o que fazia. Naquela época não era tão comum a internet, né? A gente não tinha telefone na palma da mão para pesquisar e ver o Hoje que está fazia. fácil.
Hoje você bota no YouTube e em meia hora você sai ali sabendo tudo sobre a profissão, né? Mas naquela época era um pouquinho mais trabalhoso. Então eu vi na internet, à noite, final de semana, que era quando o pai deixava a gente usar a internet de escada em casa, né? E acabei vendo no jornal também que tinha bastante oferta de emprego. Muitas dessas oportunidades acabavam ajudando também a pagar uma parte da faculdade. E isso eu vi que podia ser um acelerador desse sonho, né? Podia Sim. me ajudar a conquistar isso de maneira mais fácil. Então acabei indo na cara e na coragem para contabilidade, para tentar fazer e ver o que dava, né? Na época, quando eu decidi fazer, tive bastante apoio do pai e da mama, tanto em casa quanto para poder ajuda nos trabalhos, nos afazeres, né? Sim. E isso acabou ajudando muito, porque foi um período difícil, né? Quem faz faculdade hoje em dia ainda não é fácil, né? Naquela época era bastante trabalhoso e principalmente abdicar de muitos confortos ou coisas que a vida muitas vezes chamava, né? Porque estava ali com 18, 19 anos, e os Jovem. amigos indo para festa, saindo, indo para pizzaria durante a semana e tu saia do trabalho e ia direto para a faculdade. Mas até então eu não me imaginava sendo empresário, até porque a gente tinha poucas referências empresárias na cidade, né? Nós tínhamos alguns parentes, tias, madrinha, que tinha facção, mas a grande maioria era empregado, né? Então ou tinha uma facção em casa, ou trabalhava com embalagem, então eram microempresários, né? A gente está falando lá de 2005, 2006, a gente nem tinha figura do MEI ainda, né? Pois que é o é. microempresário, a formalização desses negócios, né? Então acabava que não vislumbrava esse momento para mim. Eu simplesmente pensava em ter um bom emprego, quem sabe fazer um concurso ou trabalhar numa grande empresa para ter um plano de saúde, ter talvez um vale alimentação, refeição, ter uma boa remuneração e conseguir ter uma condição melhor de CLT vida. na veia. Exatamente. Até porque a gente foi meio que preparado para isso, né? Porque o brasileiro a gente cresceu sim. ouvindo que você tinha que estudar, se preparar, conseguir emprego numa grande empresa para lá na frente você se aposentar bem, né? E morrer. Exatamente. E aí quando eu comecei a trabalhar no ramo contábil, que eu comecei a ver um pouco mais do dia a dia das empresas, comecei a entender como é que funcionava essa parte burocrática, como é que era cálculo de imposto, como é que era esse dia a dia, porque até então a gente não tem nem noção, né? E provavelmente você que está nos assistindo aí, nos acompanhando, talvez você também não tenha noção, porque a gente não aprende isso na escola, muitas vezes a gente não aprende isso na faculdade, salvo alguns cursos, né, que acabam tendo algumas aulas introdutórias à parte tributária ou à parte financeira. Então é muito difícil você chegar no mercado de trabalho e pensar assim, você é empresário por causa disso, né? É uma virada de chave. Mas à medida que eu fui trabalhando com a parte contábil, comecei a me apaixonar cada vez mais pela área, está fazendo aí praticamente 15, 16 anos já que eu estou na área, então já faz muito tempo mesmo. Já não lembro mais como é que se trabalha no açougue ou como é que se trabalha em outra função, porque hoje eu sou contador de fato, sou empresário, né? Tenho um escritório de contabilidade aqui na cidade de Gaspar. Então acabou que as coisas simplesmente foram acontecendo. Isso é uma questão interessante, porque esses dias até estava conversando com a Camila, que tipo de animal, que às vezes o pessoal pergunta que você se define, arquétipos, essas coisas assim. E o pessoal muito fala às vezes de águia, leão, cavalo, nem sei ao certo quais são, né? Mas eu me vejo muito na figura, se eu pudesse definir, como um camaleão. Eu acredito que eu sempre me adaptei muito bem a todas as situações que foram acontecendo durante a vida, né? Então eu costumo dizer, apareceu uma oportunidade, né? Vamos tentar, vamos ver como é que vai ser. Não dá pra gente dizer que não vai dar certo sem tentar, né? Isso eu acredito que peguei muito do jeito do meu pai e da minha mãe de ser, porque eles sempre foram pessoas que se viraram nos 30 para conseguir fazer a coisa certa, né? Sim. Não importa o que fazer ou como fazer, mas tem que fazer alguma coisa, tem que participar, tem que estar junto. Então, é muito... Acho que é muito mais a parte filosófica isso do que propriamente um estilo de vida, né? Mas a gente acabou desenvolvendo muito essa parte e por isso que a gente acabou acontecendo tudo isso, né? Porque da mesma forma que eu fui, quando peguei a dica, eu fui procurar contabilidade, entrei na área,
apareceu uma vaga, fui trabalhar na área, daqui a pouco apareceu uma oportunidade melhor, quando eu vi que já não estava mais tão legal assim, eu saí, fui para outro escritório, tive a possibilidade de ser sócio naquele escritório, então para entender um pouco mais do lado empresarial, né, de ser dono de um escritório, e depois de um tempo eu acabei optando por sair para seguir o ramo sozinho, né, para tentar empreender sozinho. E nesse meio tempo eu acabei conhecendo meu sócio, Eduardo Deschamps, e a gente acabou formando a Lumine Contabilidade na época, que é o que a gente atua e trabalha até hoje. Você vê, né, uma história importante e de dedicação ao estudo também. Mas tem uma coisa que é importante a gente também compartilhar com quem está assistindo a gente. Você tem uma agenda sempre muito apertada, agora tem mais esse desafio aí como pré-candidato ao legislativo da cidade. Tem espaço aí para cuidar da saúde? Você pratica esporte? Tem. Na verdade, assim, a gente sempre sabe que precisa fazer, né? Às vezes a gente vai definindo outras prioridades e acaba deixando isso de lado. Mas já faz, desde o início do ano passado, eu de fato comecei a me cuidar um pouco mais, comecei a fazer acompanhamento médico. Tô fazendo academia também, porque olha aí, ó. Eu gostava mesmo do futebol, mas a idade vai apertando o joelho, vai ficando cada vez mais fraco, a gente já não pode fazer muito disso, né? Você então, tá com que idade? Tô com 37 anos, vou fazer 38 esse ano. A idade vai chegando, olha só. Tô jovem ainda, Oh, mas tu vê, o jogador profissional com 30 e pouco ele se aposenta. Eu, quem sabe até os 40 eu consigo jogar bola, né? Mas sabe que é uma coisa interessante, porque eu gostava muito de jogar futebol, porque sempre tive um corpo mais magro, né? Justamente por isso, por praticar bastante atividade física. E depois que eu comecei na área contábil, como é um trabalho quase sempre parado, sentado, a gente vai ficando mais parado, mais sentado, consequentemente acaba engordando, acaba perdendo preparo e a Camila por aí vai, cozinha né? bem? Cozinha Então, bem. olha aí, ó. Aí tem esse lado negativo ainda também, né? Que não dá nem para dizer que é negativo, né? Não, imagina. Mas contribui para o peso. Contribui bastante. Então a gente sempre teve muita fartura também, então isso acaba ajudando, né? Então você, que nem diz o outro, acorda, come, trabalha sentado o dia todo, come, trabalha sentado à tarde, come, depois senta ainda para não vai fazer atividade, então isso acaba contribuindo. Mas eu já venho cuidando há bastante tempo, já praticamente 1 ano e meio, fazendo acompanhamento médico, fazendo alguns tratamentos também de reposição aí de vitaminas e toda a parte aí de hormônios também, porque isso é importante também. E até, às vezes, a gente demora para entender a necessidade disso, mas depois que você inicia o tratamento, você começa a ver que isso faz toda a diferença. E né? vira um hábito. Exatamente. Então hoje o futebol é uma vezinha na semana e deu, até porque ele é um esporte de contato, um esporte mais perigoso, a gente não pode correr o risco de se machucar, né? E academia aí 2 a 3 vezes na semana também para conseguir pelo menos gastar um pouquinho de energia, né? A gente tem uma pergunta de uma amiga tua, roda aí o vídeo dessa amiga especial, inclusive minha amiga também. Boa noite, professor Alan. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos seguidores do canal Valor Entrevista. Eduardo, você é um jovem cheio de sonhos ideais e agora está entrando para a política, o que é muito bom. E é filho do saudoso Amaury Bornhausen, que foi vereador em Gaspar e que fez um excelente trabalho. O que você considera o principal legado que seu pai deixou para você? Legal, obrigado pela participação, Dete. A Dete foi uma das pessoas que eu tive o prazer de conhecer ao longo dessa caminhada aí com o Partido Novo, né? Foi uma grata surpresa até, porque desconheci ela, empresária da cidade também, mas os nossos caminhos não tinham se cruzado ainda, né? Então é um pouco normal, até porque o pessoal fala a cidade é pequena, mas não é tão pequena assim, né? Tem muita gente aí para conhecer. E agradeço muito essa pergunta, até porque é uma pergunta que eu acredito que muita gente acaba se fazendo, né? Eu acredito que o legado que o meu pai, Amaury, deixou é justamente relacionado à parte do exemplo. Porque não adianta de nada a gente falar que é alguma coisa, a gente bate no peito, estufa e diz eu sou tal coisa, eu faço isso, eu faço aquele outro. E na hora que você tem a oportunidade de fazer, você não faz. Então eu acho que se pudesse definir em uma única palavra seria o exemplo.
E é algo que a gente leva muito para a nossa vida, de tentar ser o exemplo em tudo que a gente faz. Desde a empresa, comunidade, na rua, no trânsito. Às vezes o pessoal fala, né? Pô, tem aquele engraçadinho que ultrapassa pelo acostamento, o cara não aguarda a vez, não para na faixa. Isso tudo é exemplo. Porque o cara que não para na faixa, que ultrapassa pela direita, que fura sinal vermelho, que rouba tua vaga na fila, ou que rouba a vaga de estacionamento, o cara que estaciona na frente da vaga da garagem. Enfim, existe uma série de coisas que tu até pode dizer que não é ilegal, em alguns momentos até nem são, mas muitas vezes são imorais e são exemplos de vida que a pessoa pode levar tanto para a vida pública quanto na vida privada. E quando a gente pega uma pessoa que não é exemplo de nada, ou aquela pessoa que faz o que eu digo, não faz o que eu faço, isso é muito ruim, tanto para a parte política, quanto na parte empresarial, quanto dentro das empresas, quanto nas famílias. Então, eu acredito que o legado que o meu pai deixou para nós é muito mais relacionado à parte de ser o exemplo, dar o exemplo, da mesma forma que ele fez em casa, tanto na tratativa com as outras pessoas. Quem o conheceu soube que ele sempre foi alguém muito bem humorado, sempre brincalhão, conversador, sempre de bem com a vida, e é essa a mensagem, o legado que nós vamos levar para sempre dele. Eu preciso abrir um espaço, um parêntese especial, para falar da Camila, a tua esposa. Quanto tempo de casado? Agora tu me botou numa situação ruim, né? Não, brincadeira, a gente tá junto desde 2016, são 8 anos. Eu jurava que ele não lembrava. Não, foi dia 16 de abril de 2016. Ela jurava que a gente não ia ficar junto, mas eu fiz tão de difícil que eu fiz ela quase chorar pra gente sair. Então, ela acabou cedendo, né? É parecido quando você vai pescar um peixe grande, assim, você já viu? Sim. Que, tipo assim, o pessoal tá muito acostumado a pescar tilápia, que deu o pessoal do Pesca e Pague, não sei se é isso, né? Não quero falar mal de ninguém, mas às vezes deixa o peixe lá sem comer o dia todo, e você vai lá com anzol, pega rapidinho. Fácil. Agora você vai no rio ou no mar, tem aquele peixe grande lá, o que você faz? Você vai dando linha, você vai conversando, você vai adubando. Quando fisga, você não pode puxar com muita sede, porque senão escapa, né? Foge, arrebenta ali. Então você tem que deixar ali marinando. Então o que você está me dizendo com relação à esposa é que realmente você conquistou. Exatamente, foi uma conquista longa, né? Então foi parecido com isso aí mesmo. Você acho que é uma boa analogia, né? Você é romântico? Ela vai me matar aí. Você é romântico, cara? Teve Dia dos Namorados agora? Eu não sei te dizer ao certo, eu acho que não. E seria até injusto eu dizer que sim. Já me considerei mais, mas eu não sei ao certo o que define romantismo, né? Às vezes o romantismo ele está muito atrelado a presentes, talvez a presença, a atos, atos de serviço, alguma coisa mais relacionada com isso. Eu acho que não me considero alguém romântico, eu acho que eu sou alguém mais que está sempre presente, sou útil, tento fazer um bom papel de marido e namorado do que propriamente alguém que está sempre presenteando, sempre dando flores ou sempre fazendo algo diferente. Que o sentido de romantismo no Brasil é uma coisa da década de 50, 60, 70, que era aquele cara que abria a porta do carro, da casa, que dava flores. Então, criou-se essa cultura. Se você não faz isso, parece que a gente não é, né? Não é. Quando, na verdade, como mudou tanta coisa, né, nesse universo, principalmente nos últimos 30 anos, hoje ser romântico é estar do lado, é dar apoio, é dar incentivo, é acreditar que vai dar certo. Então, tem outras maneiras de pensar na questão do romantismo. O Eduardo, tua formação é em contabilidade mesmo? Eu sou formado em contabilidade, sou formado em ciências contábeis. Depois da formação fiz pós-graduação em gestão estratégica de empresas. Estou fazendo atualmente uma pós-graduação em gestão de pessoas, também relacionado à área, né? Acredito que hoje gestão de pessoas é primordial para qualquer negócio. E estou fazendo agora um curso de formação de conselheiro, um curso de extensão da PUC do Paraná, que é um curso de formação de conselheiros para grandes empresas.
É um curso bem legal que vai casar bastante aí com o que a gente está querendo, né, a nossa posição de mercado, nosso posicionamento como empresa também para atuar na área de consultoria e principalmente poder atuar com grandes corporações. Entendi. Pessoal, a gente está conversando com o Edu do Amauri, morador da nossa querida cidade de Gaspar, empresário, casado com a Camila, uma pessoa que está sempre muito envolvida aí com a nossa comunidade. E a gente vai para o segundo bloco para falar de uma paixão que está no seio familiar, que é a política. O Edu, ele é pré-candidato ao Legislativo aqui na cidade de Gaspar e a gente vai entender como funciona a cabeça dele sobre esse universo político. Pode ser? Claro. Vamos nessa? Vamos lá. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Não saia daí, já voltamos. Até mais. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional com Carlos Eduardo Gonçalves Bornhausen, nome completo do Edu. E agora para falar de um tema importantíssimo que ele respira já há muito tempo, é coisa de berço, que é a política, né, meu amigo? Você está no Partido Novo. Isso aí. Eu costumo dizer que o Partido Novo, se não tivesse o Partido Novo, talvez a gente teria que criar um outro partido, né, para conseguir definir e encaixar dentro daquilo que a gente acredita, né? As pessoas às vezes entendem ou falam que o partido ele não importa muito, mas eu gostaria que vocês refletissem sobre isso porque ele importa demais. Afinal, tem uma frase aí que é muito comum o pessoal dizer, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem é. Tem gente que diz, né? Se você quer ser bem sucedido, anda com 5 pessoas mais sucedidas que você vai ser o sexto, né? Ou aquele, como é que é? A ocasião faz a situação, né? Uhum. Então, veja, tudo isso ele remete a quase a mesma coisa, porque se você está envolto com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você, que querem o mesmo que você e defendem o mesmo que você, é natural que você passe a ser alguém melhor ou muito mais aplicado naquilo que você acredita. Sim. Agora, se você está num local em que as pessoas pensam e acreditam em coisas diferentes daquilo que você acredita, das duas uma, ou você vai sair, ou essa pessoa vai sair, ou vocês dois vão mudar o jeito de pensar de vocês. Então eu acredito que o Partido Novo ele soma muito com tudo aquilo que eu defendo, aquilo que eu acho justo e certo, principalmente como empresário, como empreendedor, como trabalhador também, que eu falei, às vezes a gente vê um lado diferente da política, né? Mas quando você começa a se envolver com política, a gente começa a perceber que o partido ele tem muita importância nessa decisão. Tu vê, eu estou aqui com uma pequena cartilha do que é o Novo e os valores, né? Então, fim das mordomias para políticos, privatização de empresas públicas, menos impostos e menos burocracia, fim do financiamento público para campanhas, partidos e políticos, é algo realmente diferenciado do que a gente está acostumado a ver com relação à política. Vamos falar das lideranças do teu partido, porque na cidade de Gaspar nós temos hoje o Ednei, que é pré-candidato ao executivo, tem como a sua vez a Maria Bernardete também, que é empresária. São duas lideranças importantes. Você tem ali como um estrategista do Partido Novo na cidade de Gaspar, o Ivens, e toda uma nominata. O que dizer desse time todo? Eu acredito que o partido ele veio muito forte para essa próxima eleição, apesar de a gente não ter todos os nomes definidos ainda são todos pré-candidatos, né? Até porque o Partido Novo ele tem por premissa colocar todos os postulantes a algum cargo público fazerem a jornada do partido. Então primeiro você tem que fazer o treinamento, você tem que fazer os testes para ver se de fato você acredita naquilo que o partido defende. E isso vem até de encontro naquilo que eu falei, porque muitas vezes as pessoas elas vão se juntando por uma oportunidade de ganhar e não necessariamente por acreditar naquilo que o time defende. E nesse sentido eu acredito que o Partido Novo está muito tranquilo, porque todo esse pessoal que está se reunindo para montar o Partido Novo defende todas essas bandeiras
e não só defende, como é exemplo para essas bandeiras, porque eu acho que isso é muito importante, né? Não adianta de nada eu ir lá bater no peito e dizer que defendo a liberdade e depois eu fico cerceando a liberdade dos meus concorrentes ou dos meus pares. Então eu acredito que mais importante do que dizer que faz é de fato ser exemplo de que você está garantindo o direito, a liberdade ou até mesmo ajudando a cumprir aquilo que o partido acredita, né? Então acho que nesse ponto aí a gente está com um time muito engajado, um time muito forte. São empreendedores, são funcionários públicos, são empresários que estão de fato vindo para a política para mudar a política e não o contrário, né? Porque muita gente vem para a política para mudar de vida, né? No Partido Novo é justamente o contrário, a gente primeiro arruma a nossa vida para depois vir para a política para tentar mudar a política, até porque quem acompanha um pouco mais de perto vê que a política vem deixando muito a desejar aí nos últimos anos, e não só a nível Brasil, mas a nível estadual, a nível municipal também. A gente vê que tem muitas pautas que precisam ser tratadas com a importância que merecem, né? E não com fanatismo, não com oba-oba, ou eu voto porque é do meu partido, senão eu voto contra. Eu acho que as coisas elas precisam ser tratadas com a importância e a seriedade que elas merecem. Você vê, você tem ali no partido duas grandes lideranças, duas pessoas que a comunidade tem um respeito. Semana passada, ou foi esta semana? Esta semana, né? Vocês tiveram um encontro. Foi essa semana, segunda-feira. Nesta semana que nós estamos gravando, né, pessoal? E mais de 100 pessoas no encontro do Partido Novo. Até comentei com o Ednei depois que é surpreendente a forma como o partido se organizou e cresceu na cidade. Vocês receberam aqui, inclusive, várias lideranças, deputados estaduais e federais, o prefeito de Joinville. Foi um momento especial aquele encontro. Foi, eu acredito que ali foi um divisor de águas, até porque muito se fala, né, tá montando o Partido Novo, mas o que é o Partido Novo? Quem tá junto? Quem tá apoiando? Eu acho que ali já deu para ter uma ideia um pouquinho mais clara de que realmente aquilo que o Partido Novo defende, ele tá diretamente relacionado àquilo que a população espera. Então, apesar do pessoal não estar com a camisa do Novo, igual eu estou andando aí na rua, não tá fazendo bandeiraço, não tá pendurando bandeira na frente de casa, mas as pessoas estão de fato conhecendo a ideologia, os valores do partido. Sim. E vendo que quem se elege através do partido de fato está servindo de exemplo. Porque, novamente, né, não basta, às vezes o partido entra, faz toda uma campanha bem preparada, divulga, faz planejamento, o cara é eleito e faz totalmente o contrário. No Partido Novo, as lideranças elas vêm demonstrando que mesmo após eleita, elas seguem à risca aquilo que o partido determina. Até porque ela, novamente, né, você tem uma jornada, você tem um treinamento, você tem um teste, você está alinhado com todas as pessoas ali dentro do partido. Então a chance de entrar alguém ruim ali, ou alguém que está mentindo, alguém que está querendo levar vantagem, ela é muito pequena. Sim. Porque tem muitas barreiras que permitem que isso não aconteça. É parecido lá na nossa empresa quando a gente vai contratar um funcionário. Se você faz um processo seletivo, você faz a entrevista, você faz um teste, você contrata, a chance de dar certo é muito grande. Sim. Né? Agora, se você simplesmente passa na rua, você contrata, chama para dentro e bota a trabalhar, a chance de dar errado ela é muito maior. Sim. Porque você não fez nenhum tipo de preparo, você não fez nenhuma... Não treinou. Exatamente, não teve treinamento, não teve seleção, então acaba contribuindo para que a falha aconteça, né? Você tem quanto tempo de Partido Novo? Porque eu sei que você foi um dos primeiros filiados em Gaspar. Eu acompanho o Partido Novo já desde 2012, 2013, por ali. Naquela fatídica eleição em que a gente tinha Dilma e Aécio no segundo turno, né? E a gente olha para aquilo, é claro que falar em retrospectiva é sempre mais fácil, né? Mas quando a gente nota isso, a gente percebe, né, como a gente carece de boas opções na política, né? E diante disso, comecei a buscar outras oportunidades, outras, vamos dizer assim, vias, né? E ali eu me deparei com o Partido Novo. Na época era o Amoedo,
apesar que muita gente não gosta mais nem de falar, né? Mas o Amoedo ele serve como exemplo bom e exemplo ruim, né? Sim. Porque o Amoedo, apesar de ter apoiado um partido de esquerda, ele como exemplo bom, ele também serve, porque foi o primeiro presidente de partido, inclusive fundador do partido, que foi convidado a se retirar. E aí eu até convido quem está nos acompanhando aí a tentar listar e até escrever aqui nela qual outro partido expulsa um dos seus principais dirigentes por pensar diferente daquilo que o partido prega. Tem partido que o presidente roubou, foi condenado e continua sendo presidente. Tem partido que o presidente vai de tornozeleira. Tem partido que o tesoureiro foi preso, que o presidente foi preso, que está todo mundo lá envolvido e continua no partido. Então veja, de novo, é exemplo, porque se a gente quer ser exemplo, a gente tem que dar o exemplo e tem que fazer o dever de casa, porque senão a coisa não funciona. Vê, ali eu comecei a buscar uma terceira via. Filiado eu sou há pouco tempo, até porque o Partido Novo em Gaspar, ele de fato começou a existir no ano passado. Então no ano passado houve uma movimentação maior para juntar mais filiados e finalmente a gente conseguir fundar o partido na cidade. Então eu estou praticamente um ano e pouquinho aí filiado ao partido. Antes disso até tinha interesse, em 2018 tentei ir atrás também, mas as regras eram diferentes também. O partido ele acabava focando muito em grandes centros, nas capitais, né? Por isso que a gente tinha Partido Novo em Blumenau, em Joinville, em Florianópolis, porque eram as cidades maiores do estado. E por fim acabou também combinando aí com a saída do Amoedo, a estratégia do partido mudou também e acabou pulverizando para praticamente todas as cidades, né? Então isso foi uma situação muito interessante também que permitiu o Gaspar poder contar com o Partido Novo. A gente tem mais duas perguntas e aí a gente vai para o quadro Segredos Revelados no final. Eu queria te perguntar a respeito das tuas pautas, porque você hoje é um empresário bem-sucedido na cidade, você é uma pessoa envolvida com a comunidade, seguindo os passos do teu pai, o Amaury. O que você pretende para a cidade quando o assunto é educação, saúde, segurança? Bom, Alan, eu acho que a primeira coisa que cabe a gente reforçar é que vereador praticamente não consegue colocar quase nada disso em pauta, né? Apesar que muita gente às vezes oferece isso e promete isso, mas o vereador ele tem pouco ponto de partida para isso, né? Até porque quem decide, quem faz essas definições é o executivo, seria o prefeito. Mas eu acho muito pertinente essa tua pergunta, porque a gente já começa a fazer um parênteses aqui, né? A gente teve, inclusive, nessa semana, uma sessão emblemática na Câmara de Vereadores, e quem está nos acompanhando hoje que pôde assistir tanto a sessão presencial quanto online, deve ter se deparado com uma sessão em que vereadores estão querendo abrir um processo contra um outro vereador por fiscalizar. E tu vê, as pessoas às vezes vêm aqui... Teve isso? Aqui que eu digo de modo geral, tá? Não no teu canal. Mas as pessoas vêm aqui e prometem educação, vou melhorar a saúde, vou melhorar um monte de coisa que eles não podem cumprir, simplesmente porque muitas vezes o ouvinte quer ouvir isso. Então não adianta a gente às vezes se apegar dizendo que vai prometer tal coisa porque você não consegue nem cumprir isso. O papel fundamental do vereador é fiscalizar e legislar. Eu costumo dizer que a principal virtude que um vereador tem que ter é aquilo que você, que acompanhou o vereador Amaury, deve ter visto na última eleição. Esse é exemplo. É quando chega uma coisa ruim, o vereador vota contra. É quando chega uma pauta positiva a favor da cidade, o vereador vota favorável. Pegando esse gancho até com o que está acontecendo hoje, se a função do vereador é fiscalizar e o vereador identifica que tem alguma possível irregularidade, deveria se ficar feliz de ter identificado, né? Sim. Já que secretário não viu, diretor não viu, base governista não viu, gente que está lá trabalhando no dia a dia não viu, eu ficaria feliz. Na minha empresa, se alguém chega amanhã e fala para mim que está faltando uma cadeira e eu não tinha visto, eu vou ficar feliz demais. Sim. Porque tem gente preocupada com o dinheiro que está lá dentro da minha empresa, tem gente preocupada com o bem-estar, com o bom andamento, com tudo isso. Então, eu acho que aqui é importante fazer essa ressalva, porque se confunde ser vereador
com votar tudo favorável a quem é do partido. Eu costumo até dizer sobre isso, né? Até acabei essa semana compartilhando com alguns, que o vereador, ele de fato, ele tem que ser liderança, né? E você que está nos acompanhando, e veja, isso não é um pedido de voto, porque eu quero dizer para você que se diante do período eleitoral você tiver candidatos que apoiem essa ideia, você tem que escolher um deles. Você não tem que ficar com esse pessoal que faz feio o ano todo, ou que faz errado, ou que nem diz outro, dá um tapa e esconde a mão, e agora vem pagar de bom mocinho. Então é muito comum nessa época agora de eleição, o cara que ele gastou dinheiro o ano todo com diária, com assessores, com aluguel de veículo, o dinheiro do povo, o nosso dinheiro, aquele que o governo tirou a força da gente, ele gastou do jeito que ele queria. E agora ele está ali dizendo para você que ele vai lutar para diminuir a carga tributária. Ele vai lutar para ter eficiência. Ele vai lutar para diminuir o gasto do governo. Esse cara é um mentiroso. E você pode chamar ele de mentiroso na cara, porque quando ele te fala isso e você pega o jeito que ele votou, você já consegue saber. Porque tem gente que gosta de falar, mas não dá exemplo. Tem gente que diz que é contra aumentar imposto. Só que quando vem uma pauta para criar taxa no cemitério, para aumentar IPTU, aumentar cobrança da energia elétrica, né? O que ele faz? Vota a favor. Aí agora em ano de eleição ele vai visitar você e vai dizer que ele é contra esse tipo de coisa, porque ele é contra aumento de imposto. A gente já paga imposto demais, tem que ser contra isso aí. Mas espera aí, quando ele tem a oportunidade ele vota favorável. Muita gente diz em cobrar a eficiência da máquina pública. Só que muitos vereadores, ou candidatos, ou pré-candidatos, como queiram chamar, da mesma forma, eles estão ali gastando o dinheiro do governo, aqueles que já são base de governo, ou querendo gastar o dinheiro do governo, quando entrarem, mas eles estão dizendo para você que eles são contra isso, que eles vão ser a favor de eficiência, mas você não vê eles falarem em querer diminuir cargo comissionado, em querer defender cargos técnicos, nomeação para secretários, diretores, encarregados de natureza técnica, para fazer de fato o trabalho acontecer. Então, para você que está nos acompanhando, eu diria, foque no exemplo. Se esse cara que está pedindo voto para você, ou que vai pedir voto para você, lá em setembro, outubro, na época da campanha, você vê que esse cara não é exemplo, se afaste. Busque gente nova na política, busque renovação ou pessoas que já estão lá dentro e que cumprem aquilo que estão falando. Eu diria que praticamente o papel do vereador, muito mais do que fiscalizar e legislar, é ser exemplo. É de fato dar o exemplo de como se comporta na vida pública, de defender valores bons para a sociedade, de defender desburocratização, defender diminuição da carga tributária, defender transparência. Hoje a gente tem tanto a Câmara de Vereadores quanto a Prefeitura de Gaspar, pegando o nosso exemplo aqui, claro, mas se a gente vai para outras cidades é igualzinho, a gente vai para o estado também tem isso, a gente vai para nível federal também. A gente tem pessoas despreparadas, muitas vezes essas pessoas que assumem esses cargos políticos são pessoas que perderam a eleição passada. Então você perdeu a eleição, mas é do meu partido, eu vou te empregar. Isso está completamente errado e a gente precisa mudar. É o famoso cabide de emprego. E aí eu te pergunto, me diz uma cidade que isso não aconteça. Talvez você não consiga lembrar de cabeça. E eu vou te dizer, provavelmente em Joinville não é assim. Então pesquise sobre Joinville, sobre a gestão do Adriano, que é do Partido Novo, e aí você vai ver como é que um único representante pode dar o exemplo. Porque, de novo, tudo se resume a exemplo. Exemplo de vida, exemplo político, exemplo de sociedade. Eu preciso complementar, quando o Adriano venceu a eleição, ele, para montar o secretariado dele, ele pediu currículos na comunidade de Joinville. E foram mais de 5.000. Bem lembrado, Alan. Para que ele pudesse montar o secretariado que ele tem hoje. Então vê, quem é que faz isso, né? Quem é que hoje está pensando em, de fato, ter pessoas técnicas? E não é só dizer que vai ter pessoa técnica, é de fato contratar pessoas técnicas
e deixar trabalhar. Porque na minha empresa, se eu contrato alguém que tem experiência, alguém que tem conhecimento, eu deixo a pessoa fazer o trabalho dela, porque ela vem somar experiências e jeitos de fazer. Não adianta de nada eu contratar alguém com experiência, mandar baixar a cabeça e fazer o que eu mando. Esse tipo de coisa não agrega em nada. Tem que dar autonomia. E infelizmente a gente vê muito isso no poder público. A gente espera, claro, como partido, que isso não aconteça, que mais partidos adotem esse tipo de postura, porque acreditamos que esse vai ser o futuro da política no Brasil. Pessoal, estamos conversando com Carlos Eduardo Gonçalves Bornhausen, filho do Amaury, carinhosamente chamado de Edu, do Amaury, aqui na cidade de Gaspar. E agora você vai participar, para a gente fechar o nosso vídeo, do quadro Segredos Revelados. Como é que funciona? Aqui tem diversos temas, ele vai tirar um e vai discorrer a respeito. Tira aí. Legal. Agora sim, ó. Qual a sua filosofia de vida? Eu acho que até um pouco do que a gente já falou até agora, né? Acho que é de fato não desistir, tá sempre querendo algo diferente, sempre buscando fazer melhor. Acho que combina um pouco daquilo que eu já falei, né? De talvez ser esse tipo camaleão, de se adaptar com todas as situações, a própria questão do exemplo que a gente teve dentro de casa, de querer sempre ser exemplo também. Eu acho que isso tem muito a ver assim, com a minha filosofia de vida. Eu acho que também aprendi desde muito novo que tudo aquilo que a gente quer, a gente tem que agarrar e não desistir, né? Acho que é o Cortella, que tem um vídeo dele que ele fala, né, que... Não é o Cortella. É o Clóvis de Barros. Clóvis não de Barros, desista aí, ante nenhum pretexto. É isso aí mesmo. Como é que ele fala? O Zaratrusta, né? É, o Zaratrusta. E o pai dele dizia pra trás nem pra pegar impulso, né? Impulso. E eu acho que é um pouco parecido, assim. Eu acho que em nenhum momento da minha vida eu pensei em desistir, pensei em voltar atrás. Eu acho que não vai ser diferente agora no envolvimento com a política também. Eu acho que as coisas elas acontecem do jeito que tem que acontecer, quando tem que acontecer e por que tem que acontecer. E a nós cabe como, dizer assim, meros componentes aí desse universo seguir o destino que está traçado pra gente e fazer o nosso melhor diante disso. Tira mais um pra gente fechar. Vamos lá, vamos ver esse aqui. O que aparece aqui? Você acredita em destino ou propósito? Eu acho que, parece que as coisas estão combinando mesmo, né? Eu acho que é um misto dos dois, né? Eu acho que quem faz o destino somos nós, né? Acho que eu gosto muito de pensar que quando a gente define um objetivo, a gente tem um propósito, tudo que a gente faz vai ser de propósito, né? Até porque eu gosto muito, acho que é do Lewis Carroll, que é o escritor da Alice do País das Maravilhas, né? Que ela fala lá, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então eu acho que desde muito novo eu coloquei alguns objetivos na minha vida e fui sempre seguindo o caminho que me aproximava mais desses objetivos, né? Da mesma forma, eu acredito que agora as circunstâncias levaram para que esse momento acontecesse também, da gente estar aqui hoje conversando. A gente já conversou sobre isso também outras vezes, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente vai fazendo na nossa vida, as escolhas que a gente vai fazendo, as pessoas que a gente conversa, o bem ou o mal que a gente faz durante a nossa vida para outras pessoas, ou as decisões que a gente vai tomando, elas contribuem para que a gente chegue nesse momento. Tem gente que chama isso de destino, tem gente que chama isso de objetivo, vida, acaso, Deus, enfim, as pessoas atribuem isso a várias situações, mas eu gosto muito de pensar dessa maneira, né? Acho que é um misto entre destino, aquilo que Deus escolheu, o propósito que a gente escolhe para a nossa vida. E, de novo, estou pronto para qualquer imprevisto que possa acontecer também, pronto para superar qualquer desafio que venha a ocorrer. Acho que na vida a gente tem que levar muito isso, né? Não importa como, nem onde, mas eu vou fazer. Pessoal, este vídeo especial e único com o Eduardo, que está aqui ao meu lado, vai ficar aqui registrado com muito carinho. Você tem uma história
muito bacana de vida, familiar, amigos. A gente sempre pede aos nossos convidados que deixem uma mensagem aos nossos seguidores. A Leite do Valor Entrevista agora é tua. Mande um abraço, um alô e uma mensagem de motivação para quem está nos assistindo. Bom, para finalizar então, queria agradecer primeiramente a Deus por permitir a gente estar aqui hoje, né, com saúde e alegria no rosto, né, apesar dos pesares. Agradecer também a você, Alan, por estar nos recebendo aqui na tua casa, /estúdio, /teu espaço aqui, que a gente sempre é muito bem recebido, muito aconchegante também. Agradecer a minha esposa, que está sempre me acompanhando também, a minha mãe, meus irmãos, que têm me apoiado muito em todas as decisões que eu tomo na minha vida, meus sogros também, que estão sempre juntos, dando força e desejando o nosso bem. A todos também, amigos, companheiros, clientes, funcionários, a todas aquelas pessoas que a gente se relaciona no dia a dia, que fazem também com que a gente possa cumprir o nosso propósito de vida e que faça a gente ter um pouquinho de alegria de viver, né? Afinal, sozinho a gente não é nada, né? A gente precisa de outras pessoas e de objetivos em comum para conseguir levar essa vida de uma maneira mais leve e quando a gente chegar em casa, não chegar em casa estressado, estar em casa, chegar bem, estar descansado para estar sempre de alto astral, podendo viver a vida do jeito que ela merece. Eu acho que como mensagem, apesar de que muitas mensagens já foram ditas ao longo do vídeo, né? Eu gosto muito disso que eu citei por último, né? A gente pode ser tudo aquilo que a gente quiser na vida. Só que se a gente não sabe o que a gente quer ser, qualquer coisa vai servir. Então, quanto antes a gente definir aquilo que a gente quer ser, mais fácil e mais rápido a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Eu sou a prova viva disso, então quando eu acabo usando muito como exemplo, porque quando a gente quer fazer algo, a gente realmente quer algo, a gente consegue. Se você está acompanhando, você, pô, mas para mim é diferente, talvez você não está querendo tanto assim. Então, se você realmente quer algo, agarre, lute com todas as suas forças, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Eduardo, muito obrigado. Foi um prazer. Uma honra te receber aqui no Valor Entrevista. Você sabe do carinho que eu tenho por você, pela sua família. E eu acho que esse vídeo ele fica aqui como registro da pessoa sensacional que o Carlos é. Um cara de família, um empresário que dedica o seu tempo a esse município e que agora está nesse desafio novo, que é a política, como pré-candidato pelo Partido Novo na cidade de Gaspar. Imaginá-la, também queria agradecer muito aí, poder estar aqui participando mais uma vez de um vídeo, agora falando um pouquinho mais de mim, não tanto da empresa e dos negócios, né? Agradecer também a todos vocês que acompanharam, que vão assistir esse vídeo, se puderem compartilhar também, até porque é importante as pessoas conhecerem a história de outras pessoas e eu acho que isso o Valor Entrevista faz muito bem, né? É mostrar aquilo que existe de melhor e mais valioso às pessoas. Um forte abraço a todos e qualquer coisa que precisarem, fiquem à vontade. Tem meu nome aí, né? Agora até o nome completo, né? Então vai ficar mais fácil de me achar também. Comenta aqui nesse vídeo, se faltou perguntar alguma coisa para o Carlos, comenta também, porque ele é muito assíduo aí nas redes sociais e vai te responder com certeza. Um abraço, tchau.